Bom dia a todos. Continuando com o nosso Beit Midrash virtual, com o nosso horário de estudo de Torá coletivo. Iniciando pelo primeiro módulo, primeira parte do nosso estudo é dedicada às leis de bom relacionamento com o próximo, com o semelhante. Em sequência ao que falamos ontem, iniciando hoje mais um tópico, só como introdução, grande mestre e fundador do Hassidismo, Rabbi Israel Baal Shem Tov, ele dizia que amor ao próximo, amor ao semelhante, significa, antes de dizer o que ele falava que significa, precisamos introduzir que os nossos grandes mestres, pessoas altamente elevadas, altamente espiritualizadas, sempre foram e são pessoas repletas de amor, cheias de amor, o verdadeiro amor, um amor altruísta. Então, esses são os verdadeiros tzadikim, os verdadeiros justos, as pessoas mais elevadas, as pessoas mais espiritualizadas, são aquelas pessoas que têm não só o coração cheio de amor, não só que eles têm amor, entre aspas, para dar e vender, a alma deles está repleta de amor, eles são por completo amor. Tem tanto amor que quando nós não só ouvimos as suas afirmações, mas também aprendemos da sua conduta, nós ficamos até impressionados, sabe? Quanto amor essas pessoas elevadas têm dentro de si, e um amor tão grande que transborda, passando também para nós, que a gente possa extrair, absorver, interiorizar um pouco desse amor, talvez não só um pouco, mas seguir esses ensinamentos, interiorizar esse amor, trazê-lo dentro de nós mesmos. Então dizia o Baal Shem Tov, o que significa amor ao próximo, ao semelhante? Amar uma pessoa que se encontra significa também, ou até, amar uma pessoa que se encontra do outro lado do mundo, que você sequer conhece. Você nunca conheceu, nunca lhe foi apresentada, etc. Você nem conhece, mas amar essa pessoa, e amar não só na teoria, no caso de ser necessário ajudá-la, ir ao seu encontro, para o seu apoio, etc. Então isso dizia o Baal Shem Tov, verdadeiro amor ao próximo, ao semelhante, significa amar uma pessoa que se encontra na outra parte do mundo que você sequer conhece, mas por ser um semelhante, uma outra pessoa, uma outra criatura humana que foi criada à imagem de Deus, você deve amá-la. Assim falava o Baal Shem Tov. Tamanho amor que ele possuía, e ele dizia que nisso se expressa a mitzvah de amor ao próximo, amor ao semelhante. Mas sobre isso, Hassidim, quando se reuniam em reuniões hassídicas, e alguns dizem que era até um tipo de terapia coletiva, etc. Até hoje, Hassidim se reúnem em torno de uma mesa, o chamado Fabrengen, falam lechaim, conversam entre si, abrem o coração. Então, Hassidim comentavam esse dito do Baal Shem Tov, dizendo, Baal Shem Tov fala que deve se amar uma pessoa até estranha, que nós não conhecemos lá no outro lado do mundo. Os Hassidim comentavam sobre isso e diziam, às vezes parece mais fácil, às vezes é mais fácil amar uma pessoa desconhecida que se encontra do outro lado do mundo do que amar aqueles que estão debaixo do mesmo teto, convivendo conosco, que são as pessoas mais próximas e deveriam ser as pessoas mais queridas, que são os nossos parentes, que são os nossos familiares. Isso é uma introdução para o que nós vamos falar agora sobre o bom relacionamento entre cônjuges, entre marido e mulher, entre esposa e marido, que isso também faz parte das mitzvot da Torá, isso também faz parte das leis de bom relacionamento que nós temos no Shulchan Aruch, no nosso código de leis, etc. Então, em primeiro lugar, quando nós falamos de cônjuges, nós temos que falar da grande importância
do Shalom Bait, de que reine sempre paz e harmonia no lar, que haja paz conjugal, que haja harmonia entre marido e mulher, que esse é o clima para um bom convívio, que esse é, na verdade, essa é a receita para iluminar o lar, não só o lar, mas cada um dos seus habitantes, daqueles que lá se encontram. No caso, em primeiríssimo lugar, o próprio marido e esposa, e eventualmente também filhos e demais familiares. Então tudo depende, o clima na casa, o ambiente na casa, o bom astral na casa, a espiritualidade e a bênção divina presente na casa, isso tudo depende de Shalom Bait, de paz conjugal, que reine paz e harmonia entre o casal. E se fala que isso é algo tão importante, a ponto que os nossos sábios observaram que Ish veisha, homem e mulher, Shezahu, quando eles têm mérito, e o mérito aqui se expressa através da paz e harmonia que reina entre eles, então, afirmaram os nossos sábios, Shekhinah Beinehem, a presença divina paira e se manifesta entre eles. Porque, na realidade, dentro do judaísmo, se fala que a própria casa, a casa que habitamos, não é apenas o nosso lar, não é somente o lar aconchegante, mas mais do que isso, a casa que habitamos é um verdadeiro santuário, é um templo. E para que esse santuário esteja existindo de forma apropriada, para que a presença de Deus se revele, se manifeste nesse santuário que é o nosso lar, a condição sine qua non para que isso ocorra é que reine paz conjugal, que reine honra, reine honra e respeito e harmonia entre o casal. Os nossos sábios, inclusive, observam que em hebraico a palavra ish e isha, ish, homem, isha, mulher, ambas são compostas de 3 letras. E interessante que dessas 3 letras, 2 são idênticas em ambas as palavras, o Aleph e o Shin. E qual é a letra diferente em cada uma delas? Na palavra Ish, que significa homem, nós temos a letra Yud, entre o Aleph e o Shin. E na palavra Isha, que significa mulher, depois do Aleph e Shin, nós temos a letra Rei. Essas 2 letras diferentes, quando associadas, quando colocadas juntas, elas formam Yud mais Rei, formam o nome de Deus. São as 2 letras iniciais do tetragrama, Yud Kei Vav Kei, mas também essas 2 letras somente já formam e representam um dos nomes de Deus. Em outras palavras, daqui vem esse ensinamento que os nossos sábios afirmam, Ish e Isha, quando homem e mulher estão juntos, e somente quando eles estão juntos, cada um em separado, não atraem a Shekhinah, a presença, a revelação divina. Quando eles estão juntos, estar juntos significa viver em paz e harmonia. Quando estão alinhados com paz e harmonia, dessa forma Yud Kei se manifesta, o nome de Deus, a presença de Deus, a revelação divina, paira sobre ambos, paira na sua casa, fazendo dela um templo e santuário. Sábios observam também, se você pegar as 2 letras iguais em ambas as palavras, excluindo as letras que formam o nome de Deus, as 2 letras que sobram são Aleph e Shin, e essas 2 letras juntas formam em hebraico a palavra Esh, que significa fogo. Ou seja, quando o nome de Deus não está presente, por quê? Porque não reina paz e harmonia entre o casal, o que sobra e o que resta é um fogo que consome e que destrói o relacionamento, a atmosfera, o bom ambiente que poderia estar reinando no lar. Por isso, os nossos livros enfatizam de sobremaneira a necessidade de preservar o Shalom Bait, a paz domiciliar, a paz conjugal. Isso é uma grande mitzvah,
isso é algo que tem um valor incalculável. Especificamente, falando ou se referindo ou se dirigindo ao marido, nós encontramos um dito dos nossos sábios no Talmud que fala ao Hevet Ishto Kegufo, que deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Ou seja, assim como a pessoa tem no seu espírito de preservação, só quer cuidar de si própria, da sua saúde e do seu corpo, então assim, da mesma maneira, tem que saber que o cônjuge e a esposa, como eles são uma carne só. No momento que se casaram, que se uniram, sob a bênção de Deus, são considerados um corpo só, uma pessoa só. Então a pessoa deve amar deve amar o seu cônjuge como ama o seu próprio corpo. E o homem, o marido, deve honrar a sua esposa mais do que ele honra a si próprio. Mais do que ele zela, honra o seu próprio corpo, ele deve honrar, zelar pela honra da sua esposa. E se fala que alguém que age dessa forma, quem se conduz dessa maneira, se aplica sobre ele o versículo Veiadata que Shalom Ohalecha, você vai saber e ter certeza que reina a paz na tua tenda, na tua casa, isso vai atrair todas as bênçãos. Da mesma forma, disseram os nossos sábios que todo aquele que zela pela paz e harmonia no seu lar, Ma'ale alav katuv, o versículo bíblico considera Keilu mesim shalom beIsrael al kol echad ve'echad, como se ele estivesse promovendo a paz e a harmonia em todo o povo de Israel, como se ele estivesse harmonizando e trazendo paz entre todo o povo, toda a nação. Então, a paz na sociedade, a harmonia na cidade ou no país começa pela paz domiciliar. Tudo se inicia pela harmonia dentro do lar, dentro da casa. Por isso se fala que sempre nós devemos cuidar, preservar, alimentar essa paz e essa harmonia e persegui-la, buscar formas, ser proativo, buscando formas de aprofundar essa paz e essa harmonia. Para que isso aconteça, também nós temos recomendações dos nossos sábios. Entre elas, falavam os nossos Chachamim, os nossos mestres, que é muito importante na conduta do casal, que ambos, os cônjuges, dentro de casa ou no relacionamento, saibam ser tolerantes, saibam perdoar, saibam abrir mão, e não sejam de forma alguma rigorosos, ou seja, tudo tem que ser do jeito que eu quero, ou tudo tem que ser perfeitamente como eu desejo. E se alguma coisa não saiu exatamente como eu queria, pode ser desde o arroz que foi cozinhado, a camisa que foi passada, ou aquilo que o marido trouxe para dentro de casa, não importa. Mas existem pessoas que são por demais severas e rigorosas e levam tudo a ferro e fogo. Então, isso dentro de um casamento, dentro de um matrimônio, dentro do ambiente doméstico é um desastre, é uma tragédia. Não é assim que se cultiva um bom relacionamento dentro de casa, não é assim que se traz um bom astral para dentro do nosso lar, não é assim que se atrai bênçãos divinas que nós necessitamos. Por isso se fala que é muito importante, olha, alguma coisa não funcionou, não deu certo, ou se comprou aquilo e não era exatamente o que se queria, o que se esperava e tudo mais. A pessoa não tem que levar a ferro e fogo, a pessoa tem que saber, tanto marido como mulher, tem que saber tolerar, tem que saber abrir mão, tem que saber perdoar e passar adiante, levar em frente. É assim que se cultiva um relacionamento. Mais do que isso, os nossos mestres afirmam, como isso é trazido em diversos lugares, Baal Shem Tov ele expressava isso numa interpretação sua sobre um versículo no Tehilim, nos Salmos, que diz: Deus é tua sombra. Assim como Deus é tua sombra, o sentido literal é que Deus, assim como a sombra nos protege do sol, etc., Deus nos protege. Mas o Baal Shem Tov dava uma explicação mais profunda. Ele dizia o que significa que Deus é tua sombra, assim como a sombra acompanha os movimentos da pessoa. Ele falava, Deus é tua sombra. O que isso representa?
que da forma que você se conduz, da maneira que você se comporta, Deus é tua sombra. Da mesma maneira, Deus, o Criador, vai se comportar, vai agir em relação a você. Da forma que você se conduz aqui embaixo com os outros, dessa maneira, Hashem, Deus, vai agir ou reagir em relação a você. Por isso, os nossos mestres afirmam que aquela pessoa que age da maneira que nós agimos aqui, nós recebemos lá de cima na mesma moeda. Então, se aqui a pessoa sabe ser tolerante, abrir mão, a coisa não saiu tão perfeita, não saiu certa como ele queria, etc., mas ele sabe passar por cima, e sabe tolerar, e sabe perdoar. Então se diz que dos céus vão agir em relação à pessoa da mesma forma, assim como você sabe tolerar e perdoar os erros do outro, nós também, o Tribunal Celestial que for, nós também vamos saber perdoar e tolerar os teus erros. E quem de nós não tem erros e falhas? Nenhum de nós é perfeito, e nós temos muitos erros e muitas falhas. Por isso, se nós sabemos tolerar os erros e falhas alheias, Deus também vai agir conosco na mesma moeda, tolerando e perdoando as nossas falhas. E isso, no relacionamento de um casal, é fundamental, é indispensável. Sem isso, não dá para se conviver e conviver com harmonia. Por isso também, os nossos sábios diziam que nenhum dos cônjuges deve impor um tipo de medo dentro de casa. As pessoas, que o outro cônjuge, ou seja, que ele é tão irritadiço, ou é tão nervoso, ou tem reações tão violentas, ou o que for, que simplesmente deixa o outro cônjuge com medo, deixa paralisado. A pessoa morre de medo de falhar, de errar, de cometer qualquer erro, etc. Então, os nossos sábios dizem que assim é impossível um lar funcionar, é impossível um relacionamento se aprofundar de forma positiva. Não é dessa forma que se age, e a tal ponto que vários sábios nossos, eles às vezes diziam, olha, eles falavam que qual era o seu mérito, que nunca eu impus nada na minha casa. Nunca impus nada por medo, mesmo que fossem coisas de ordem religiosa ou que for, mas na força, no medo, etc. Não é assim que se faz as coisas acontecerem. Isso não só queima cartuchos, isso desgasta o relacionamento e prejudica completamente qualquer relacionamento, não permitindo que ele seja bom, pacífico, tranquilo, harmonioso. Os nossos mestres no Talmud também disseram, eu não sei se isso se aplica àquelas épocas, alguns diriam que eram épocas antigas, não sei se remotas, mas nas quais a mulher era chamada, ainda conhecida como sexo frágil, mas hoje, pelo visto, as coisas são diferentes, distintas, mas, de qualquer forma, o lado feminino, a mulher é dotada de um lado emocional, sentimental, mais forte do que o homem. O seu lado emocional, o seu lado sentimental é mais acentuado. Por isso, diziam os nossos mestres, nossos sábios no Talmud, que o homem e o marido têm que ser muito cuidadoso em não ofender a mulher, a esposa, não lhe causar um sofrimento. Às vezes, para o homem, sabe, palavras são ditas, e às vezes se fala à torta e direita, etc. Mas, às vezes, a mulher tem uma extrema sensibilidade e aquela palavra serve, aquela frase, aquela sentença, mesmo que às vezes despretensiosa, ou às vezes em tom de humor, ou o que for, ela dá uma espetada e é algo que machuca profundamente. Como a mulher tem esse lado emocional mais forte, é algo que às vezes pode trazer até lágrimas. E os nossos sábios talmúdicos diziam, já que o seu lado emocional é mais sensível e as suas lágrimas jorram com mais facilidade, por isso
ela com mais rapidez se vê ofendida, etc. E por isso se fala, tem que se tomar muito cuidado, porque essas lágrimas têm o seu preço. Deus nos livre, essas lágrimas são contadas lá em cima. Isso pode atrair coisas negativas. Então nós temos que ser muito cuidadosos e não ofender o cônjuge e não fazer uma crítica que, enfim, que o machuque emocionalmente, sentimentalmente. Nós temos que saber como nos conduzir com extrema delicadeza e sensibilidade. Bom saber, visto na época talmúdica, tinha mais recomendações, ou era necessário dar mais recomendações para os maridos em relação às esposas, mas nós encontramos num outro lugar no Talmud. Isso é muito importante, que a pessoa, o homem, o marido, tem que ser sempre muito cuidadoso em honrar a sua esposa. E afirmam os nossos sábios, porque she'eina bracha metsuya betoch beito shel adam ela bishvil ishto. Se diz que a bênção que paira em casa, ela só paira em casa por mérito da esposa, por mérito da mulher. Isso eles aprendem e derivam de um versículo bíblico falando do primeiro casal judaico, nosso patriarca Avraham e sua esposa Sará. Diz a Torá, o Avraham heitiv ba'avura, que Deus beneficiou Avraham pelo mérito dela, pelo mérito de Sará. Daí afirmam os nossos sábios que toda a brachá presente dentro da casa, dentro do lar, ela é atraída por mérito da esposa e da mulher. Por isso o marido tem que saber dar a devida honra para sua mulher, para sua esposa. E como nós já mencionamos, os nossos sábios recomendaram o seguinte: que o homem honre sua esposa mais do que ele honra o seu próprio corpo. E ame-a da mesma forma que a pessoa tem amor próprio, amor para si, ou quer preservar sua vida, sua saúde, etc., da mesma forma, na mesma proporção e até mais, que ele ame a sua esposa. E sempre que ele tem condições, então que ele faça o que há de bom e melhor, proporcione a ela aquilo que há de bom e de melhor dentro das suas condições, dentro do seu alcance. Os nossos sábios também disseram à mulher, a esposa, uma recomendação a ela, falando que ela deve procurar sempre estar alinhada com o marido. Né? A tal ponto que disseram, Eizoi Shak Sheirah, qual é a mulher kasher, apropriada, Haosar etzon bala, aquela que faz a vontade do marido. É claro que aqui a gente não está falando de caprichos, e nem de impulsos, e nem de ordens, com certeza, mas se há uma vontade boa, positiva, então a mulher, que ela permaneça alinhada com o marido, seguindo junto, então se fala que essa é a mulher kasher, por assim dizer, apropriada. Os mestres racídicos acrescentavam ou davam uma explicação mais profunda, dizendo que o poder da mulher é tão grande. Falavam, isso em português combina bem, porque em português existe a expressão fazer a cabeça de alguém, criar opinião, etc. Então, assim explicam os mestres racídicos quem é a mulher que cheirá, a mulher adequada, apropriada, haossá retzon bala, aquela que faz, quer dizer, que cria a vontade do marido. Ou seja, mesmo quando às vezes falta no marido a motivação e a iniciativa para coisas boas, então a mulher que cheirá é aquela mulher, a mulher adequada, apropriada, ideal, é aquela mulher que sabe criar e despertar no marido a vontade para as coisas boas e positivas. Nesse período de contagem do Homer, nós estamos, como já comentamos, né, se guarda até um luto pela morte dos discípulos, alunos de Rabi Akiva. Nós não somos ninguém para ficar dando notas para os nossos grandes mestres e sábios, mas se a gente analisar a literatura e vendo a importância da atuação judaica de ensinamentos e impacto na história, etc., muitos historiadores colocariam Rabi Akiva nos top 10 do judaísmo, ou seja, dos líderes espirituais de todas as épocas, dariam um destaque enorme a Rabi Akiva, toda a sua atuação, e como nós falamos, ele chegou a ter mais de 24 mil alunos,
E quem conhece a história de Rabi Akiva, nós já comentamos que até 40 anos de idade ele era um simples pastor e analfabeto. E somente com 40 anos ele começou a se alfabetizar e foi aprender Torá, se misturando com crianças da escolinha. E depois acabou se tornando o grande mestre que ele se tornou. Como ele chegou a isso? Graças à sua esposa. Tudo graças à sua mulher, sua esposa Rachel, que era uma nobre aristocrata, filha de um dos homens mais ricos que havia em Israel. E ela, identificando e percebendo bons traços de caráter nesse homem simples, ela decidiu se casar com ele. Isso lhe custou muito, ela foi deserdada pelo pai, que cortou vínculos e relacionamentos com ela, com o casal, durante muito tempo, durante décadas. E ela foi morar, abriu mão de tudo, foi morar na pobreza com seu marido, Akiva, o simples pastor. E foi ela que incentivou seu marido, mesmo que ele falava, olha, eu sou cabeça dura, eu não sei nada, eu não aprendi, eu não sei nem ler. E ela incentivou o marido e deu todo o apoio para ele, para que ele fosse começar a aprender Torá, se alfabetizar, saber judaísmo, e assim, graças ao incentivo dela, ele acabou se tornando um dos maiores sábios nossos de toda a história. Quando, depois de décadas, ele voltou e chegou à sua cidade e havia multidões imensas de milhares de pessoas para ouvi-lo, e etc., de repente eles avistam uma mulher fazendo força no meio da multidão para se aproximar e não queriam deixar ela chegar perto. Rabi Akiva de longe identificou que se tratava da própria esposa Rachel, então ele diz em altos brados para todo mundo, deixem ela chegar perto e se aproximar, porque Sheli veshelachem shelahi. Tudo que eu tenho e, por extensão, tudo que vocês têm, tudo que eu tenho de conhecimento e todo o conhecimento que eu pude transmitir a vocês, tudo isso se deve a ela, tudo isso é graças a ela. Então isso, mais do que qualquer coisa, ilustra para nós esse conceito que nós falamos da mulher que sabe criar e despertar a vontade para coisas boas dentro do marido. E como já dissemos, tem que se evitar a machloket, a discussão. Por isso, se já surgiu uma discussão, isso acontece até nas boas famílias ou nos bons casais, tem que se saber nesses momentos que a coisa mais importante, às vezes palavras ferem, como a gente já falou. Então, se há uma discussão, a coisa mais sábia a fazer, muitas vezes, é se calar. Um assunto está pendente, precisa ser resolvido, precisa ser analisado, mas não na hora da ira, no ímpeto, etc., porque naquela hora, quando os nervos estão à flor da pele e a carne está carne viva, exposta, naquela hora não vai sair coisa boa, não vai ter muito diálogo construtivo. Então, às vezes, é melhor esperar, nem que espere um dia, outro, até as coisas acalmarem, se apaziguarem, e então tratar do assunto de forma objetiva. Os nossos sábios dizem que o mundo só tem sustentação graças àquelas pessoas que sabem, na hora da briga, da discussão, se calarem e não reagirem, não colocar mais lenha na fogueira, e assim conseguir deixar a ponte montada, conseguir deixar uma passagem para resgatar a harmonia e a paz mais tarde. E se fala que mesmo em assuntos monetários, sabe, às vezes se gastou demais ou se comprou, etc., a pessoa não deve fazer escândalos por causa disso, tem que saber tolerar, tem que saber desculpar. A nossa halakha traz, inclusive, situações, o que se faz quando, por exemplo, o marido não quer visitas da sogra, ou do sogro, ou de cunhados em casa. Então, a verdade é ou vice-versa. A mulher, ela não quer morar perto dos sogros ou assim. Se diz que enquanto esse contato, essas visitas ou essa proximidade pode colocar em risco a harmonia e a paz conjugal, então se fala que por mais que possa ser doloroso para um dos cônjuges não acolher os seus pais dentro de casa, ou os irmãos, irmãs, etc., mas deve-se dar prioridade para a harmonia no lar.
entre o casal, para a paz conjugal. E no caso, se o marido não consegue conviver com a sogra, com o sogro, o que for, então que a esposa vá visitá-los na casa deles. E vice-versa. E vice-versa também, a mesma coisa, mas o principal é dar a ênfase na preservação da paz entre o casal. Há um dito dos nossos sábios que afirma que discórdia dentro do lar entre o casal é algo mais grave do que 50 pragas. No Egito houveram 10 pragas, mas cada uma se multiplicava depois por dezenas, como a gente vê na Haggadah de Pesach. Então se fala que discórdia dentro de casa é pior do que 50 pragas, e se diz que isso doche mea parnassot. Isso é algo que afasta bênçãos de sustento, de parnusse, às vezes 100 dádivas e bênçãos de boa parnassá, que a pessoa lucrasse nos seus negócios, etc., isso é afastado por causa, em função da discórdia dentro de casa. Então, por isso, é uma coisa muito importante dentro do judaísmo e essencial preservar a paz conjugal, a paz domiciliar, e isso atrai todas as bênçãos.